Fala galera, beleza? Mais um Saúde Cast começando e hoje a gente tá de casa nova, né, doutor? Isso aí, bacana, bacana, muito legal aqui. E hoje a gente trouxe novamente ele que já é de casa, né? Que a gente sempre tá falando sobre emagrecimento, sobre saúde, qualidade de vida, longevidade. E simplesmente todas as vezes que ele vem, é brilhante demais e traz dicas que são valiosíssimas. Então já falo logo, clica no sininho para receber as próximas notificações, os próximos episódios e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que precisa saber mais sobre saúde, sobre emagrecimento. Hoje nós vamos falar muito sobre emagrecimento, sobre atividade física, sobre alimentação e já fica ligado até o final que vem coisas muito poderosas por aí. Doutor, seja muito bem-vindo novamente à casa. A Obrigado, casa é Igor. sua e se apresente para nós, para ter a galera que não te conhece ainda. É verdade, eu sou o Paulo Mansur, conhecido Paulo Henrique Mansur, conhecido por Dr. Paulo Mansur, médico formado há quase 30 anos e atualmente há 7 anos aí com um novo propósito, que é tratar mais da longevidade, tratar mais da saúde e menos da doença. Né? Minha vida inteira foi pautada por tratar de doenças. Os pacientes chegavam a mim para que eu operasse, para que eu fizesse uma endoscopia, uma colonoscopia, para que eu fizesse um procedimento curativo. E hoje eu me encontrei muito mais na medicina da longevidade, na medicina da saúde, na medicina onde a gente trata, maximiza a sua saúde. E é claro que a gente também trata a doença. E é claro que a medicina tradicional, a medicina que trata a doença, ela é importante. Eu não deixei de ser médico tradicional por agora estar atuando dessa forma mais integrativa, dessa forma holística que a gente fala, atendendo o paciente em 360 graus. Então, em 2018 e 2019, quando eu fiz nutrologia e também me apaixonei pela medicina integrativa, na verdade, eu me apaixonei pela medicina da longevidade. Emagrecimento é sim tratar a doença, porque obesidade é doença, Igor. Mas mais do que tratar doença, significa te proporcionar uma qualidade de vida na terceira idade muito maior. Aliás, eu falo sempre para meus pacientes, hoje nós alcançamos uma longevidade já bacana. Verdade. A longevidade aumentou, sim, a expectativa de vida aumentou muito nos últimos 30 anos, por conta das vacinas, por conta da tecnologia da medicina. Mas o que não aumentou com muito ainda foi a qualidade de vida nessa longevidade. Legal. Tá? E então a medicina da longevidade, a medicina que eu pratico, ela quer te proporcionar viver até os 90, até os 100, talvez até mais, mas de forma plena. Legal. E a gente pensando, né, sobre emagrecimento, sou muito grato, né, senhor, por estar melhorando a minha forma. Eu tenho viajado para São Paulo, tenho escorregado um pouco, tenho que falar a verdade, Eu vi nas suas porque postagens. São Paulo é assim, correria lá, é uma cidade realmente muito louca. Eu tô me adaptando ainda, mas eu vou entrar no eixo, pode deixar que eu vou voltar ao processo novamente. Vou te dar uma dica, então. Fala. Quando você estiver em São Paulo, tenta não só manter a sua rotina de alimentação daqui. Deu a hora de você comer, vai num restaurante, self-service, escolha comidas, tenha boas escolhas, mas uma dica melhor ainda. Se aqui você, por exemplo, faz uma atividade física às 6 horas da manhã, faça lá em São Paulo também. Se no hotel não tem uma academia, vai dar uma corridinha na rua, faz alguma coisa, um funcional até dentro do quarto. Mantenha a sua rotina de vitória lá em São Paulo. Isso vai te manter com um nível de saúde física, inclusive saúde mental também. Legal, bacana, bacana. Boa dica. Vou botar em prática já. Amanhã eu tô voltando para São Paulo. Eu sempre levo meu tênis para São Cara, Paulo. tá uma loucura lá. Porque eu tô implementando, né? Coisas novas lá e a rotina tá muito louca. E aí, pensando, né? Lembrando de quando a gente começou o processo, eu tinha muito aquilo assim, de que é só fechar a boca que emagrece. É assim que funciona? Não, né? Não, não é assim que funciona. É, As pessoas nos ensinaram durante muitas décadas que emagrecer era uma conta muito simples.
você come menos e gasta mais. Mas isso é uma visão extremamente simplista do emagrecimento. Se isso realmente funcionasse, nós não estaríamos perdendo a guerra para a obesidade há quase um século. Na verdade, é sim importante você comer menos e você gastar mais através da atividade física. Mas até para isso existem estratégias mais assertivas. E também depende muito dos outros pilares da saúde, né? Eu levanto a bandeira dos 8 pilares da saúde. Então, se você não tem um intestino funcionando, um intestino inflamado, se o seu sono não é reparador, se o seu nível de estresse está alto, se os seus hormônios estão desequilibrados, se você não faz a atividade física correta, então, se você não atua nos pilares da saúde, essa conta nunca vai fechar para o emagrecimento. Não vai ser comendo menos e se exercitando um pouco mais que você vai emagrecer. E aí, pensando na questão de aeróbico e tudo, né? O pessoal acha que é só fazer um aeróbico que emagrece, né? Ah, não. É, o aeróbico, ele até o aeróbico, ele até emagrece. Mas só fazer aeróbico não é a forma mais saudável e mais sustentável de você emagrecer. No início, o aeróbico vai fazer você perder peso, sim, mas muitas vezes à base de perda de massa muscular, se você só faz o aeróbico. E aí você vai ter uma queda da sua taxa metabólica basal, do seu metabolismo, e vai alcançar rapidamente o efeito platô. E o pior vai acontecer, porque quando você atinge o efeito platô de você só vinha fazendo aeróbico, a única estratégia sua era aeróbico, você vai voltar a ganhar peso, só que a massa muscular não volta. Então, quando você volta para aquele peso original que você começou o seu processo, você está com o mesmo peso na balança, mas você está menos saudável, porque você tem menos massa muscular. O seu percentual de gordura aumentou. E isso a bioimpedância mostra claramente pra gente. Putz, cara. Eu tenho notado, por exemplo, eu que tô 40 a mais, é mais difícil de emagrecer. É verdade? Mito? Sim. Quando com mais de 40, homens com mais de 40 e mulheres com mais de 35, têm maior dificuldade de emagrecer por diversos fatores, mas os principais são queda natural do metabolismo por uma perda natural de massa muscular. E isso é advindo principalmente por uma queda nos níveis hormonais. Tá? Então, o equilíbrio hormonal da mulher 35 anos mais e do homem 40 a mais, ele é importantíssimo para você ter um emagrecimento saudável e duradouro. Mas é possível emagrecer depois dos 40, sim. Você tem que trabalhar em cima dos 8 pilares da saúde. Legal. Mas é importante que a intensidade, a quantidade de atividade física, Você quer dizer intensidade e quantidade. consistência. Igor, intensidade na atividade física, ela é importante. Mas, sem dúvida nenhuma, consistência é muito mais importante do que a intensidade. De nada vai adiantar você fazer 1 ou 2 vezes por semana uma atividade física altamente intensa se você não tiver constância. A constância, Igor, ela vai levar a alterações metabólicas no seu corpo que vão te promover saúde. E a constância vai fazer um aumento natural da intensidade. Constância é o segredo, mas intensidade acelera. Então, se você já tem constância, aumente a sua intensidade, que você vai acelerar o seu emagrecimento e vai tornar ele mais duradouro. Mas aí, por exemplo, você está falando de constância, né? De intensidade. Mas, por exemplo, se eu faço cardio, muita intensidade em excessivo, isso pode prejudicar, melhora? Essa pergunta muitos me fazem. Cardio em excesso pode atrapalhar o emagrecimento? E a resposta é sim. Um cardio de alta intensidade em excesso, ele pode gerar perda de massa muscular, catabolismo muscular, e ele pode gerar um estresse no seu corpo que aumenta o nível de cortisol. O cortisol ele não é nosso inimigo, Igor, mas um cortisol elevado por períodos longos, ele vai facilitar, por exemplo, a resistência insulínica. E com isso ele vai facilitar o acúmulo de gordura, principalmente no abdômen.
A gente falou no outro podcast, né? Justamente sobre a questão do hambúrguer saudável e tudo mais, né? Alguns vilanizam e tudo mais, mas existe comida boa, comida ruim. Igor, não existe essa história de comida boa e comida ruim. Tudo depende de um equilíbrio, de um contexto, tá? Vamos te dar um exemplo. O bolo pode ser considerado uma comida ruim porque ele tem trigo, porque ele tem açúcar, porque ele tem corantes, mas num contexto social, num momento de socialização que você está ali comendo um pedaço de bolo, tomando um café com um amigo, isso não é uma comida ruim, muito pelo contrário, aquele momento vai te trazer relaxamento, controle do nível de estresse. Agora, se você me fala que você come bolo todo dia, ele se torna uma comida ruim. Agora, por exemplo, uma castanha do Pará é uma comida boa? Todos acham que é uma comida boa. Mas se você comer 7, 8, 10 castanhas todos os dias, você vai ganhar peso. É verdade. Eu vou polemizar aqui, quero nem saber. Vou chutar no ventilador, comer de 3 horas. Comer de 3 em 3 horas não faz mais tanto sentido como se falava antigamente, Igor. Comer de 3 em 3 horas falava-se que era para você manter o seu metabolismo acelerado. Hoje nós sabemos que o que mais influencia no nosso metabolismo é a sua massa muscular. Claro que comer de 3 em 3 horas é uma estratégia interessante. Por exemplo, para quem tem hipoglicemia, para quem tem compulsão alimentar, porque ele comendo de 3 em 3 horas, ele consegue ir amaciando aquela compulsão dele. Mas tem um problema aí, porque o cara que come de 3 em 3 horas e ele come errado, ele come de forma errada na quantidade errada, vai dar tudo errado. Em contrapartida, o famoso jejum intermitente. Quem me segue sabe que eu sou um adepto do jejum intermitente. Eu faço de 14 a 18 horas de jejum todos os dias. É uma estratégia sensacional para quem, por exemplo, não é compulsivo. É uma estratégia sensacional para quem tem resistência insulínica, que vai aumentar o cortisol, aumentar a gordura abdominal, como eu já falei. Então, hoje, já não faz tanto sentido você falar para todo mundo coma de 3 em 3 horas para acelerar seu metabolismo. Seu metabolismo vai acelerar com o ganho de massa muscular. Yeah. E aí eu lembro que a gente estava batendo um papo justamente sobre isso, né? A questão do. E uma coisa que o senhor fala muito é sobre a individualização, né? Cada perfil de pessoas, ela tem uma indicação, né, doutor? Claro, claro. Cada perfil de pessoa tem uma melhor estratégia. Quando a gente fala que a gente vai trabalhar os 8 pilares, mas em cada pilar nós temos várias estratégias. E até quando a gente vai falar de medicamento, será que a tizerpatida, que é o Monjaro, serve para todo mundo? É uma medicação maravilhosa, mas ele não serve para todo mundo. E usado sem um acompanhamento médico, sem um acompanhamento médico multidisciplinar, sem trabalhar os pilares da sua saúde, Igor, você vai perder massa muscular e vai acontecer aquilo que eu já te expliquei. Você vai recuperar todo o seu peso e ao chegar no peso inicial, você está menos saudável, porque você tem o mesmo peso com menos massa muscular. Aí é um negócio muito louco essa questão do efeito sanfona, quando a pessoa ela não é acompanhada. Eu falo por mim, né? Quando eu não era acompanhado, era assim, era uma coisa muito absurda. Hoje, tenho às vezes um momento que eu falho, né? Mas eu não tenho reganho igual eu tinha antes. Claro. Porque hoje eu tenho um protocolo individualizado, né? Tem algo que é baseado na minha rotina, né? Que o senhor passou. Mas é impressionante. Assim, eu fico impressionado. Foi logo quando eu fui para São Paulo a primeira semana e eu tava todo cagado. Todo errado, comendo errado. Mas é impressionante que eu não tive um reganho, assim, rápido, brutal. Eu tive um pouco de reganho, ganhei 2 quilos. Ganhei 2 quilos em 45 dias. Mas se fosse comparado a antes, eu tinha ganhado uns 7 quilos.
Igor, e esses 2 quilos que você ganhou nesses 45 dias, eu te garanto que boa parte dele foi uma retenção hídrica. Você comeu errado lá, inflamou seu corpo e fez uma retenção hídrica. Sim. E por que você não está tendo reganho de 7 quilos como você fazia antes e teve um reganho de apenas 2 quilos? Tá? Porque você hoje tem uma taxa metabólica basal maior. Você ganhou massa muscular. Você, quando você começou, você estava bem gordinho e com pouca massa muscular. Hoje você tem sobrepeso, já diminuiu muito a massa de gordura e você teve um ganho de massa muscular. Esse é o segredo. Exatamente. A gente pensando com relação à composição, né, corporal, as pessoas elas se atentam muito à balança, né? Pois é. Eu falo para meus pacientes, não sobe na balança. Você vai fazer 2 formas para medir os seus resultados. Se olha no espelho e vem aqui no nosso consultório a hora que você quiser, eu não preciso estar aqui, as minhas secretárias fazem a sua bioimpedância. Então, a minha bioimpedância para os meus pacientes, ela é gratuita. É claro que a bioimpedância é um exame que se cobra, mas não, para os meus pacientes não. Eles podem lá toda semana, se eles quiserem, passar lá numa sexta tarde, numa quarta tarde, que são horários que eu não estou no consultório, e faz a bioimpedância. Mas eu prefiro muito mais o espelho. Você olha no espelho e você vê que você está melhor. É isso aí, isso é O verdade. peso da balança, ele não quer dizer nada. Porque, Igor, o músculo também pesa. Total. Mais do que a gordura, né? O músculo, ele pesa igual a gordura, só que É o volume, mesmo né? volume de gordura tem menos peso do que músculo. Então, 2 kg de músculo é isso aqui. 2 kg de gordura é isso aqui. É isso aí. Então, você troca 2 kg de gordura por 2 kg de músculo, a balança diz que você tem o mesmo peso e não perdeu nada. Mas o espelho te mostra que você está melhor. A sua disposição te mostra que você está melhor. O seu sono melhor, mais reparador, mostra que você está em equilíbrio. O acompanhamento de dólar é muito legal, porque dá para emagrecer sem passar fome, né, doutor? Dá para emagrecer sem passar fome. É só comer melhor. Existem alimentos que provocam maior saciedade para a gente. Alimentos mais proteicos, alimentos ricos em gordura boa, alimentos com fibra, os vegetais, as frutas, os cereais. Aí alguém pode falar, mas eu não quero comer só isso. Mas a base da sua alimentação deve ser e pode ser essa. E dá para fazer uma alimentação muito gostosa dessa forma. Então você consegue comer mais, melhor, sem engordar. E é legal que o senhor teve a formação e trabalhou muito com relação à parte de cirurgia gástrica, né? E balão, né? Gástrico. E é recomendável para qualquer um balão? O balão intragástrico, ele tem pouquíssimas contraindicações. Quem já fez uma cirurgia no estômago, de redução do estômago, ele não pode botar o balão. Quem tem a chamada hérnia de hiato grande, hérnias maiores que 3, 4 centímetros, também não pode botar o balão. E quem já passou por um câncer gástrico, um câncer de duodeno, essas pessoas também não podem botar o balão. Tirando isso, o balão ele é liberado para qualquer paciente. Existem aquelas indicações que são melhores para o balão. O balão ele é muito bom para quem come muito. Porque aquela pessoa que fala assim, doutor, eu como 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e janta, mas eu bato aquele pratão. Então o balão é excelente para isso, tá? Porque ele vai ocupar o espaço e ele não vai comer muito. O balão não é a melhor opção para o compulsivo. Tá? O compulsivo, a gente pode até colocar o balão, mas eu preciso usar medicações para tratar essa compulsividade e muitas vezes a terapia cognitivo-comportamental, por isso nós temos psicóloga na nossa equipe, precisa atuar nesse paciente. E tem também aquele beliscador, por exemplo. O beliscador, o balão também ajuda, mas eu preciso dar para esse paciente uma medicação para ele tirar aquela vontade de beliscar. Outro paciente que não se beneficia muito do balão, o paciente que bebe muita bebida alcoólica. Ele realmente, o balão faz pouco sentido para ele. O paciente que tem uma compulsividade por doce, mas compulsividade por doce tem cura.
porque geralmente é um desequilíbrio hormonal. Legal. Mas não é só para aquele cara que não tem vontade, só força de vontade o balão, né? Não, não tem nada a ver falta de força de vontade com balão intragástrico. Balão intragástrico não é para pessoa que não tem força de vontade. Quem não tem força de vontade pode fazer cirurgia bariátrica, pode colocar o balão, pode usar o Monjaro, pode fazer o que quiser. Se não tem força de vontade, vai dar errado, tá? Na verdade, o balão é uma arma poderosa para te auxiliar, para acelerar os seus resultados, mas principalmente, Igor, para te auxiliar mudar o seu estilo de vida, tá? Ele é uma arma poderosa, assim como é o Monjaro, uma arma poderosa nesse auxílio, tá? Então não tem nada disso de que o balão é para pessoa preguiçosa e sem força de vontade. Ninguém, Igor, ninguém que procura tratamento para obesidade é sem força de vontade. Só o fato dele procurar prova que ele tem força de vontade. Mas a guerra contra a obesidade não é fácil. É difícil. Verdade. E aí, lembrando dos treinos, né? Aí lá em São Paulo tá uma loucura. Mas quem treina todos os dias, assim, tem que fazer cardio, não tem? Porque tem esse mito, né? Não é necessário fazer cardio se você treina intenso, por exemplo, musculação todos os dias. Mas o cardio é muito bem-vindo. O cardio é muito bem-vindo porque ele vai te trazer mais saúde cardiovascular. O que acontece é que as pessoas confundem um pouco a estratégia. O cardio que vai te ajudar no processo de perda de gordura é o cardio de leve a moderada intensidade, porque ele usa, durante a atividade de média a leve intensidade, ele usa como substrato energético a gordura. Se você faz um cardio intenso, você já inverte, você passa a usar o carboidrato. E aí o carboidrato já acabou, porque você também fez um treino intenso de musculação, de crossfit. E aí acaba que você começa a catabolizar músculo, perder massa muscular, reduzindo sua taxa metabólica basal, alcançando mais rapidamente o efeito platô e voltando a engordar. E aí sempre tem o mito, né, de que você vai pra academia primeiro, faz o cardio, né? O pessoal fala muito isso. Tem diferença? Se faz primeiro cardio, faz primeiro musculação? Olha, essa é a questão de o que você faz primeiro, se você faz o cardio, faz a musculação, é uma questão realmente polêmica. Muitos fisiologistas advogam as vantagens de fazer o cardio antes da musculação. Eu sou adepto da musculação antes do cardio. Porque se eu digo para você que o seu treino intenso tem que ser a musculação, ele tem que vir primeiro, que você está descansado, você está com a célula cheia de glicogênio, para ter um treino de musculação intenso, como deve ser. Um treino fofo não vai dar resultado. E depois, se eu digo que o seu cardio, a melhor estratégia do cardio para perder gordura é um treino de leve a moderada intensidade, ele pode ser feito após a musculação, porque você, mesmo tendo gasto muita energia, não vai influenciar, porque você vai fazer um cardio leve, um cardio moderado. Tá? Então, a estratégia que eu tenho com meus pacientes de emagrecimento vai ser sempre a musculação primeiro e o cardio leve a moderado depois. E tem alguma diferença se você faz um treino curto de 20 minutos ou você faz de 1 hora? Tem diferença sim, Igor. Eu gosto muito de maximizar o tempo. Um cardio de 60 minutos, você ficou 60 minutos na academia. Ao passo do que 20 minutos de fazendo um HIIT, que é o exercício intervalado de alta intensidade, ele vai perder até mais calorias do que um cardio de 60 minutos. Fora que o HIIT é a modalidade que mais ativa o chamado efeito EPOC, né? Que é o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Isso é o efeito EPOC. Então, o HIIT é o exercício que mais gera efeito EPOC. Você continua gastando caloria, mesmo horas ou até mais do que um dia após a sua atividade. Musculação e crossfit também ativam o efeito EPOC, mas o HIIT é o mais. Já um cardio leve a moderado longo de 1 hora, ele não ativa o efeito EPOC.
E qual a diferença entre cardio e aeróbico? Então, isso é outra polêmica. A diferença entre cardio e aeróbico, na verdade, todo aeróbico é um cardio. Por que é um exercício cardiovascular? É um exercício que aumentou a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Então, todo aeróbico é um cardio. Nós temos cardio de baixa, média e alta intensidade. Cardio de baixa e média intensidade está queimando mais gordura. Cardio de alta intensidade, ele te traz benefícios cardiovasculares, maior resistência, proteção cardíaca, mas ele está queimando mais carboidrato e ele pode catabolizar músculo e atrapalhar o seu emagrecimento. Pensando em carboidrato, né? Sabe que as pessoas que são metidas a nutricionistas, né? E aí eu tava lá em São Paulo, comendo a receita balanceada, né? Aí de vez em quando eu ia fazer direitinho. E aí ela falou assim, você tá comendo muito carbo, que não sei o quê. Existe diferença, carbo bom, carbo ruim? Não, existe o carbo ruim, que são os açúcares refinados. As farinhas brancas, por muitos, são consideradas um carbo ruim. Eu não penso de forma tão radical. Engorda carbo? O carbo, ele é necessário. O carbo, ele é que te dá energia para você fazer as coisas do seu dia a dia. Então, o carbo, ele é necessário, inclusive, para o emagrecimento. Tem uma frase de um ex-professor de nutrologia meu, que ele falava assim, a gordura queima na chama do carboidrato. Então, não apague a chama. Se você reduz demais o carbo, você vai apagar a chama que está queimando a gordura. Porém, existe sim escolhas melhores. E existe o momento correto de você comer um carbo, de você ingerir um carboidrato mais simples, de maior nível índice glicêmico, e um carbo mais complexo, de menor índice glicêmico. Na dieta pode fast food? Na dieta pode fast food, desde que você encaixe na dieta com aquilo eventual e que você saiba escolher um fast food. Hoje em dia a gente tem... Porque fast food é a comida que trazem rapidamente para você. Não necessariamente ela vai ser uma comida não saudável. Você, como nós já falamos aquela vez, um sanduíche, dependendo do momento, dependendo do contexto da sua dieta, ele é uma alimentação que não vai te trazer prejuízos. Você pede o sushi, dependendo da quantidade que você come, ele foi uma comida extremamente saudável e não vai te engordar. E o fast food não é para todo dia. Esse mesmo professor falava uma velha frase, que é essa frase conhecida de todo mundo. Nós não somos o que fazemos em 20% do nosso tempo. Nós somos o que fazemos em 80% do nosso tempo. Então, se você tem fast food uma vez por semana e um fast food bem escolhido, não vai te atrapalhar em nada. Mas aí também não adianta você regrar a semana inteira, no final de semana enfiar o pé na jaca, né? Não adianta. A pessoa faz a dieta certinha, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta noite ele enfia o pé na jaca, no sábado também, no domingo também. O seu corpo, ele fica louco. Ele estava passando por alterações metabólicas adaptativas, de repente você dá para ele uma fartura de comida farta, carboidrato simples o tempo todo, uma alimentação de alto índice glicêmico, e aí ele sofre outras adaptações. Aí na segunda-feira você volta para sua dieta, e isso é um dos segredos do fracasso. E o metabolismo, você falando com relação a isso, né? Eu lembro que você tinha falado sobre o metabolismo basal e tudo mais, mas o metabolismo, ele é alterado na dieta, no treino? O metabolismo, o que mais vai alterar o seu metabolismo basal, a sua taxa metabólica basal, é o seu treino de força. A musculação e o crossfit também. Porque com o ganho de massa muscular, você aumenta o seu metabolismo, aumenta o seu gasto energético basal, sua taxa metabólica basal. Tá? Existem alguns alimentos que também demandam maior gasto de energia
do nosso corpo para eles serem digeridos e metabolizados. Mas o CrossFit, por exemplo, ele queima mais que a musculação? Depende. O CrossFit ele pode realmente até gastar mais calorias que a musculação, porque são treinos muito intensos, muito intensos. Mas para ganho de massa muscular, e até isso é controverso, mas a maioria dos artigos mostram que para ganho de massa muscular, a musculação é superior. E nós falamos várias vezes aqui hoje que o que mais vai manter você magro é o ganho de massa muscular. Mas o CrossFit é um excelente exercício para perda de peso e sim, tem ganho de massa muscular no CrossFit também. Eu tenho uns amigos que eles ficam brigando ali, quem queima mais? Se é o HIIT ou se é a corrida. Tem os corredores de rua lá, os brother meu, e tem uns caras que fazem os HIIT lá, a galera da calistenia e tudo mais. Qual que é mais gordura? No processo de emagrecimento, o HIIT é muito superior às corridas longas. Aí você vai me perguntar, mas os corredores longos são muito magros. Eles têm essa genética. Os campeões eles têm essa genética. Mas na queima de gordura, o cidadão comum, que não tem uma genética favorecida para ser um corredor de longa distância, ele não é leve, ele está ali justamente para emagrecer. O HIIT queima muito mais gordura do que uma corrida longa. E dá para queimar gordura em casa? Como assim? Não entendi. Fazendo atividade em casa? Ah, dá. Dá para você fazer atividade física em casa e atividade física muito boa. Você consegue sim fazer musculação, exercícios funcionais de frente para sua televisão, acompanhando lá o seu youtuber predileto. E eu lá em São Paulo estou com dificuldade com relação a conseguir conciliar a academia, né? E aí 3 vezes é melhor na semana, todo dia. Qual que é o melhor indicação? 3 dias de musculação intensa na semana já te dão um resultado muito bom. Já te dão um resultado muito bom. É claro que se você fizer 5 dias de musculação em alta intensidade, o resultado vai vir mais rápido e vai ser um resultado mais bonito, tá? Mas entre não fazer nada e fazer somente 3, obviamente que eu vou incentivar meu paciente a fazer 3 vezes. Tem aquele paciente, Igor, que ele nunca fez nada, ele era um sedentário convicto. Como é que eu vou querer que essa pessoa faça 5, 6 vezes musculação por semana? Então eu prefiro muito mais ensinar uma técnica para ele. Olha, faz 3 vezes por semana musculação e 2 dias por semana faz uma caminhada leve, que inclusive vai funcionar como um descanso do músculo. A recuperação do seu músculo vai se dar de forma melhor com aquela caminhada leve, intercalando aqueles 3 dias de musculação intensa. Então, a galera lá do grupo, que estava falando que uma amiga nossa lá, né? Ela começou a entrar aquele ciclo de Paraná que a gente fala do eu preciso emagrecer a qualquer custo, né? E aí ela começou a fazer a musculação, ela queria ganho de massa, mas ela começou a fazer muito cardio, isso atrapalha o ganho de massa, né? O excesso do cardio pode atrapalhar o ganho de massa, principalmente se esse cardio for intenso, que não tem finalidade de gastar gordura, não é uma finalidade de gastar gordura, e ele vai poder causar, inclusive, o catabolismo muscular, que é a perda de massa muscular. Mas o cardio, ele é bem-vindo, a gente tem que colocar o cardio de leve a moderada intensidade, junto com o treino de força, de forma estratégica. E quando que a gente sabe, né, que o nosso metabolismo ele tá lento ou não? Olha, na verdade, isso é uma questão muitas vezes subjetiva. Metabolismo lento, você percebe que o seu metabolismo está lento quando você está tendo muita dificuldade para emagrecer, mesmo comendo pouco, mesmo comendo corretamente. E a causa principal desse metabolismo lento é a falta de massa muscular. Existem outras causas, tá? Inclusive, nós hoje temos, inclusive nós temos na clínica isso,
à disposição dos nossos clientes exames genéticos da chamada medicina de precisão, que avalia o metabolismo da pessoa, tá? Outras causas de metabolismo lento: deficiências hormonais. Uma deficiência de testosterona, cortisol, GH, vitamina D, melatonina e vários outros, estradiol, eles vão lentificar o metabolismo. É por isso que a mulher 35 mais e o homem 40 mais tem uma queda do metabolismo e uma perda de massa muscular. Então, existem várias causas, todas elas estudáveis, para você ter uma queda do seu metabolismo, para você ter o chamado metabolismo lento. E assim como tem como ser estudado, nós temos como acelerar o seu metabolismo. Você precisa ter paciência e estratégia. E uma das coisas que as pessoas mais falham também é a ingesta de água, né, doutor? A ingesta de água, claro. Você ingerindo pouca água, a primeira coisa que você vai afetar são suas reações enzimáticas, e para um metabolismo você precisa de reações enzimáticas, você precisa estar ali ao tempo todo, as reações enzimáticas têm que estar promovendo o máximo de eficiência. Você vai prejudicar o seu intestino. Você começa a ter a constipação intestinal. Com a constipação intestinal, você começa a gerar uma inflamação crônica vinda do intestino. Só essa inflamação crônica começa a bloquear receptores hormonais. Você mesmo com hormônios em níveis aparentemente normais, esses hormônios não estão conseguindo ter a sua ação dentro da célula, porque a inflamação crônica está bloqueando a ação de muitos desses hormônios. Depois você começa a ter até outras consequências, porque você começa a ter o chamado intestino hiperpermeável. A disbiose intestinal vai gerar um intestino hiperpermeável. Você vai começar a absorver moléculas grandes, vai ter maior tendência de doenças autoimunes. Isso tudo pode ter começado simplesmente porque a pessoa não bebia água. E aí as pessoas falam assim, não vou beber água que eu vou engordar. Já viu esse... Igor, eu te confesso que eu nunca escutei a pessoa falar que não vai beber água porque tinha medo de engordar. Inclusive, beber água ajuda até no processo de controle da saciedade. Porque quando você está ali com muita fome, muitas vezes é sede. E você não está sentindo aquela sensação de sede na boca, inclusive agora eu estou com um pouco de sede, mas o seu cérebro está precisando de líquido. Só que como o centro da fome e o centro da sede ficam muito pertinho um do outro lá no cérebro, você às vezes confunde a sensação de necessidade de água com a sensação de fome. Então eu sempre falo para meus pacientes, quando você está com fome e não está na hora de você comer, toma uns 2 copos d'água. Geralmente passa fome. E um dos pontos que são muito relevantes dentro do processo de emagrecimento, né? É principalmente a pessoa querer, né, doutor? Querer é o começo de tudo. E tudo começa na mente, né? As pessoas às vezes, eu não, tô depressiva, né? Só que o corpo multidisciplinar, ele trabalha esses pilares, que é um dos pilares dos 8 pilares, né? O meu 8º pilar, Igor, nada mais é do que mindset. Mas o meu 8º pilar eu não chamo de mindset. O meu 8º pilar eu chamo de conexão espiritual, de conexão com Deus. Mas, para mim, quem tem uma conexão com Deus, ele inevitavelmente ele vai ter um bom mindset. Mas eu não sou pastor, eu não sou padre, e eu não sou um estudioso, tão estudioso assim da Bíblia, para poder ficar falando sobre Deus o tempo todo no consultório. Sim. Mas é uma missão que eu considero que todos nós temos, que é passar o pouco conhecimento que a gente tem, passar as nossas experiências de vida, como que a conexão com Deus, como que a espiritualidade melhora a nossa vida como um todo, porque melhora primeiro o mindset e depois o mindset vai ajudar a melhorar tudo. Então eu tenho como 8º pilar, você sempre soube que eu tinha esse 8º pilar, que era a conexão com Deus, a espiritualidade, e eu falava para os meus pacientes que eram os 7 pilares da saúde.
Até no livro que eu tô escrevendo, ele inicialmente ele começou como os 7 pilares para uma saúde extraordinária. E eu já mudei o nome dele, ele vai se chamar Os 8 Pilares para uma Saúde Extraordinária. Sem querer eu ter a pretensão de falar para o meu público da forma que um padre, um pastor tem a condição de falar. Mas eu tenho certeza que isso ajuda muito, porque ajudou a mim em tudo e continua ajudando. Eu também, essa questão espiritual, para mim, fez total diferença em tudo na vida. Em tudo na vida. Tudo, em tudo, seja negócio, seja na saúde, seja familiar, porque assim, eu, né, sou cristão, então eu acredito, né, em Cristo e eu acredito que sem ele a gente não é nada, né? Acredito que sem ele não é nada e a gente tem visto o quanto que quando a gente tem esse equilíbrio espiritual, sem falar de religião, mas a gente tem um equilíbrio espiritual, as coisas fluem muito melhor. Com certeza. Olha, por exemplo, o quarto pilar é o controle do estresse e da ansiedade. E uma das técnicas consagradas de você controlar estresse e ansiedade é você fazer meditação. Sim. Ok. Eu te confesso que eu nunca consegui fazer meditação nas técnicas de meditação. Eu nunca consegui, mas também nunca tive paciência para estudar a fundo. Mas eu faço meditação. Como que eu faço meditação? No mínimo 2 vezes ao dia, eu paro para rezar. Então, de manhã cedo, eu tenho ali meus 8 a 10 minutos de oração e tenho a meditação do Evangelho do dia. Eu medito sobre o Evangelho do dia. Isso é meditação. E o dia que, por um acaso, é raro acontecer, mas o dia que, por um acaso, eu não faço essa meditação de manhã, a minha manhã não rende. Então, de fato, para quem sabe, para quem conseguiu estudar, para quem conseguiu aprender técnicas de meditação, vai funcionar. Mas a oração, sem dúvida nenhuma, é uma forma maravilhosa de meditação. Ao final do meu dia, quando eu estou ou fazendo uma novena, agora eu estou fazendo a quaresma de São Miguel, ou simplesmente fazendo minhas orações, meus agradecimentos, minhas orações finais, faz você dormir melhor. É porque você se sente bem. E tem uma frase que eu escuto todas as manhãs, que é muito legal em relação à oração. Não importa se não vem como esperado. Orar sempre faz bem. Você se sente bem. E se você se sente bem, você vai ter mais saúde, vai produzir mais e tudo vai dar mais certo. Eu, quando estou aqui em Vitória, eu gosto de caminhar na praia, né? De manhã e ir orando e ir conversando com Deus. Você está ali fazendo meditação. Fazendo E ao meditação. mesmo tempo que está caminhando na praia. Então aproveita e une as duas Você coisas. está unindo ali vários pilares. Oitavo, quarto, segundo. Porque às vezes as pessoas elas falam que elas não têm tempo. Mas é porque elas não sabem utilizar o tempo que elas têm. Em 3 minutos você faz uma excelente oração. Em 5 minutos você faz uma maravilhosa oração. Não tem. Essa história de que não tem tempo não existe. A pessoa está dentro do ônibus, coloca o fone de ouvido e faz uma oração de 5 minutos. Está no carro, indo para o trabalho, faz uma oração de 5, 10 minutos. O engraçado é que eu também fui dessas pessoas que falavam que não tinha tempo para rezar. E aí, quando me ensinaram que com 3 a 5 minutos você fazia uma excelente oração, eu comecei e hoje eu quero mais. Hoje eu quero mais. Na verdade, tem dias que eu falo assim, poxa, eu queria dar uma paradinha de 1 hora só para rezar, porque é gostoso rezar. Entendeu? Mas com certeza 8 minutos de oração já é meditação, oração, já te ajuda em tudo. E tudo são hábitos, né, doutor? Hábitos. Aí você pensando em todos os pilares, né? Tudo são hábitos. A gente tem hábitos bons e hábitos ruins. Isso. Né? E, por exemplo, se nós não temos o hábito de orar ou meditar, e nós começamos, né, a fazer, mesmo sem querer, tem tanta coisa que a gente faz que a gente não gosta, que não quer, né? Mas começa a fazer, você vai, ora um dia, medita um dia,
medita no outro dia um pouquinho mais, 5 minutos, 8 minutos, vai indo. Daqui a pouco você cria um hábito bom, é igual academia, Igual né? academia. Quando você gosta, academia, isso é horrível. Você fica cansado, dói, chega em casa todo empenado. Quer ver um outro hábito bom? O hábito da leitura. E eu sempre indico livros para os meus pacientes. Então, hoje aqui eu vou indicar pelo menos um livro, talvez 3, mas eu vou indicar um livro que eu indico para todo mundo que está iniciando um processo de emagrecimento, que está iniciando um processo de melhoria da sua vida, que é o livro Hábitos Atômicos. Fantástico. É um livro muito bacana e ele nos traz ensinamentos como você adquirir bons hábitos e como eliminar os maus hábitos. Tá? E funciona, é só praticar. É só praticar. Funcionou comigo. Tá? Mas eu posso dar mais dicas de livro aqui, porque eu leio todo dia e raramente eu leio um livro só ao mesmo tempo. Dá mais dicas de livro, fica à vontade. Olha, o livro que eu estou lendo atualmente é um livro muito interessante, um livro fácil de ler, tá? Um livro fácil de ler, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá? E pelo título do livro, você imagina que ele vai te ensinar técnicas para ser mais feliz. E tá certo. Ele te ensina técnicas para você ser mais feliz. Mas é também um livro de liderança. Te ensina como você liderar e inspirar pessoas de forma melhor. O engraçado é que o meu time, semana passada, parou lá para conversar comigo numa reunião que a gente estava tendo. A gente tem reunião toda semana, às vezes 2 reuniões de equipe. E eles falaram que eu estou mais inspirador. Aí eu pensei, é o livro, a leitura, o jeito Harvard de ser feliz. Ele ensina técnicas para você aproveitar mais a sua felicidade, mas ele te ensina também a liderar. A temática do livro é que o sucesso não traz felicidade, mas sim a felicidade traz o sucesso. Então, se você criar hábito de ser feliz, de encontrar a felicidade em tudo que você faz, o sucesso é consequência. E, gente, parece demagogia, mas funciona. Funciona. Eu sempre achei, até os meus 40 e poucos anos, que o sucesso que traria felicidade. E como, graças a Deus, eu sempre tive um certo sucesso, eu achava que a minha felicidade vinha dali. Hoje eu estou muito mais feliz e o sucesso está vindo muito mais rápido. Então, quem traz a felicidade, quem traz o sucesso é a felicidade, e não o contrário. E essa questão da atração é muito forte, né, doutor? Lei da atração. Total, né? A gente começa a fazer, começa a se pôr em movimento, pensar. Então, eu vou indicar outro positivo. livro. Fica à vontade. O Poder do Subconsciente. Esse é um livro mais pesado, é um livro que a gente deve ler devagar, deve ler refletindo. Eu levei 4 meses lendo esse livro. Nos 4 meses que eu li outros 3 ao mesmo tempo. Mas ele é um livro sensacional, O Poder do Subconsciente. Ele te explica certinho como você se beneficiar da lei da atração. Mas você sabe qual é o melhor livro que te ensina a lei da atração, que ensina liderança, que te dá mindset positivo, que faz a chamada psicologia positiva, que também é sinônimo de psicologia da felicidade? Sabe qual é o livro? Eu sou suspeito que é a Bíblia. É a Bíblia. Todos esses livros que eu citei hoje, os autores beberam na Bíblia. Eu tava numa imersão em São Paulo, né? Falando sobre mentalidade, tava até com o Papo Palcar lá. Eu palestrei junto com ele, né, no palco. E a gente tava falando justamente que os livros que mais ajudam as pessoas são baseados nos princípios da Bíblia. Sem dúvida. A gente não tá falando de religião, a gente tá falando de princípios. Princípios. Entendeu? Então, o princípio de servir, o princípio da fé, que isso se aplica em qualquer religião, né? O princípio da humildade, o princípio do perdão,
A gente ficar falando aqui de princípios, a gente fica a noite toda. Mas os princípios que são milenares, que tem mais de 2000 anos aí, vem da Bíblia. Com certeza, com certeza. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que chama Jesus, o maior líder que o mundo já viu, o maior líder que já existiu. É um livro fininho. E não é um livro de religião, não. É um livro de liderança. É um livro para inspirar você a ser um líder melhor. Entendeu? Porque as pessoas que têm um dom natural de liderar, elas têm que aprimorar esse dom que Deus nos deu. Porque se você tem um dom da liderança, você pode arrastar muita gente para um lado bom. E um detalhe, Igor, você é um líder e está levando muitas pessoas para o lado bom. Não quer dizer que você seja perfeito. Sim. Não faz sentido alguém chegar e atirar uma pedra. Olha lá, o cara dando exemplo, mas lembra quando ele fez isso? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O único ser humano na face da terra que não errou foi Jesus Cristo. E crucificaram ele. Então, por isso que eu peço todo dia de manhã, Jesus, faça do meu coração manso como o teu. A gente tem que tentar imitá-lo. Sim. Mas a gente não vai conseguir ser igual a ele. É impossível. É impossível ser. É impossível. Mas não quer dizer, pelo fato de você não ser perfeito, que você não pode liderar e carregar muita gente para o lado bom. Total. Nós somos falhos a todo tempo, né? Até ele falou assim, na Bíblia fala que nós pecamos a todo momento. No agir, no falar e até no que nós deixamos de fazer. Gente, a conversa começou com emagrecimento, longevidade, equilíbrio hormonal, balão intragástrico, já passou para mais de 7 e nós estamos aqui falando de Deus e de Jesus Cristo há quase 25 minutos. É benção, né? É assim que a gente né? É benção. Porque são nossos princípios e valores. Nossos princípios e valores, exatamente. Então, eu costumo falar assim, que os iguais se atraem. Não existe negócio, os diferentes não, os iguais se atraem. Que o oposto se atrai, isso só funciona com imã. Só. E é muito legal essa questão quando a gente começa a falar um pouco sobre princípios, sobre propósito, porque, na verdade, isso, completando no que você falou, né, que qualquer um pode falhar, os princípios e valores mostram quem a pessoa é. Claro. Porque não são as falhas, todo mundo vai falhar, todo mundo vai errar. Agora, nos princípios, nos valores, na forma de tratar, né? Isso realmente que revela quem é a pessoa realmente internamente. Com certeza, com certeza. E nós estamos agora às vésperas de inaugurar a minha nova empresa, que é o Instituto Longevitar. E eu fiz questão de não colocar o meu nome, eu quis colocar Instituto Longevitar porque o propósito da minha empresa é trazer longevidade com qualidade. E os princípios e valores meus e da minha esposa são muito fortes. Minha única sócia nessa empresa é a minha esposa. E os princípios e valores são muito fortes. E nós estamos levando para lá um time com princípios e valores parecidos com o nosso. A gente está há quase um ano já contratando. E qual é a dificuldade de contratar? Porque está sem profissional bom no mercado. Não, é porque nós queremos pessoas com os nossos princípios e valores. Inclusive os médicos, os outros profissionais de outras áreas que vão trabalhar lá com a gente, também são pessoas com os nossos princípios e valores. Então, estou muito orgulhoso dessa empresa. Nós vamos inaugurar, se Deus quiser, porque tudo é quando Ele quer, no dia 3 de novembro, vai ter a inauguração para o público, né? E vai ser uma empresa que eu tenho... O principal objetivo meu com essa empresa é deixar um legado. Mostrar para todos que uma empresa médica com princípios e valores, com bons princípios e valores, pode sim ser uma empresa lucrativa. Então,
Muitas pessoas acham que se você tem bons princípios e valores em empresa médica, que já é uma empresa que, de fato, não é... Empresas médicas não dão muito lucro, mas não dão muito lucro por má gestão. Então, uma empresa médica bem gerida vai dar lucro. E sim, com princípios e valores, também é possível dar lucro. Eu quero deixar... Um dos meus legados é esse. Mostrar que uma empresa médica com princípios e valores bem gerida pode beneficiar todo mundo. Todo mundo. E aí, pensando nessa questão da gestão que você estava falando, eu costumo falar que a questão da má gestão do médico vem desde a época do estudo, Da né? faculdade. Da faculdade, que aí vai, normalmente tem um aluno que tem ali uma família de classe média ali, né? Ou média alta, ou poucas são realmente classe baixa. Então tem um pouco de conforto financeiro para estudar e não precisar trabalhar para realmente ter o sustento no geral. E aí eles caem na residência e tudo mais, ganhando muito além do que o custo deles, né? E as necessidades deles. E aí começa, aí compra BMW, vai para Cancún, e aí vem o plantão para cobrir isso, e vira uma bola de neve e vai até 60, 70 anos. Ô Igor, na faculdade de medicina, ninguém nos ensina sobre gestão, gestão de pessoas, gestão financeira. Indiretamente, talvez ensine um pouco sobre liderança. Para você ter uma ideia, o aluno de medicina não sabe gerir nem o próprio tempo. Quando eu lembro que nos primeiros períodos da medicina eu virei várias e várias noites estudando, eu falava inclusive isso com orgulho. Não precisa ter orgulho de dizer que você virou uma noite estudando, você que é aluno de medicina. Não precisa ter orgulho de dizer que virou uma noite estudando o aluno de medicina. Na verdade, isso só mostra que você não faz uma boa gestão do seu tempo. E a primeira gestão que a gente tem que fazer é do nosso tempo. E eu te dou certeza absoluta, porque hoje eu tenho muito mais funções do que quando eu era um aluno de medicina. Como você falou, eu era um filho da classe média que não precisava trabalhar. O meu pai me dava tudo, inclusive carro. Então eu só tinha uma obrigação: estudar. E eu não geria bem o meu tempo e eu tinha que, às vezes, virar uma noite estudando. Hoje eu sou pai, eu sou marido, eu sou diretor de uma empresa enorme, uma empresa médica enorme, com 32 anos de Espírito Santo, a Scópia. Eu sou médico, eu sou diretor, fundador de uma outra empresa médica, o Instituto Longevitar. Dá um trabalho danado você montar do zero alguma coisa desse porte. E eu estudo todos os dias, sem passar das 10 horas da noite nunca, porque 10 horas da noite é hora de estar fazendo outras coisas e também dormir. É isso aí. Se é que você me entende. É lógico. E é justamente isso. A coisa que a gente tem mais de preciosa é o tempo, doutor. O tempo. E É a nossa commodity mais preciosa. desperdiça. É o que mais desperdiça. O pessoal desperdiça demais o tempo. E aí vem a desculpa de falar que não tem tempo, mas não é a má gestão do tempo. Má gestão. O aluno de medicina não sabe gerir o tempo, não tem praticamente nenhum professor que ensina ele a gerir o próprio tempo, não ensinam nada de finanças, nada de gestão. Ele vai ser um gestor? Como é que ele vai gerir a própria carreira? Por isso que eu tenho também, isso já é um sonho que já foi muito distante, mas hoje não é mais um sonho distante. Nos últimos 6 anos, eu investi algumas centenas de milhares de reais em mentorias, em cursos, em imersões, e eu estou me preparando não só para ser um melhor médico, não só para ser um melhor gestor, mas eu também estou me preparando para montar uma mentoria. Eu quero ajudar médicos recém-formados, médicos que saíram da residência, a trabalhar da forma correta. Eu não estou falando que eu vou ensinar médico a trabalhar pouco e ganhar muito, não. Não é isso. Eu estou falando que eu vou ensinar médico a trabalhar bem
ganhar bem e viver bem. E viver bem. Você sabia que eu, aos 41 anos de idade, eu tô com 51 anos de idade, eu tinha 116 quilos, hoje eu tenho 89. Eu tinha 116 quilos, eu era sarcopênico, eu não tinha massa muscular. Hoje eu tenho um percentual de gordura de 16,5, que não é um percentual de atleta, mas é um percentual extremamente saudável. E por que eu era obeso aos 41 anos? A minha performance física, intelectual e sexual estava abaixo da crítica. Porque eu não gerenciava meu tempo. Eu era um péssimo gestor do meu próprio tempo. E aí virava uma bola de neve. E essa questão da bola de neve, ela se reflete em todas as áreas da vida, né? Se você... eu costumo falar que do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? Sim. Então, se você gere mal o seu tempo na sua atividade física, você também gere mal do seu negócio, você gere mal Seu em dinheiro. todas as coisas. Você né? gere mal das suas amizades. Todas. Nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eles falam muito da psicologia positiva, eles falam muito da questão do gerenciamento do tempo também. E muitas pessoas deixam de ter momentos prazerosos porque falam assim, não, pô, eu não vou lá porque domingo eu precisava... Eu vou acordar, vou tomar um café, vou para a igreja, volto e o resto do dia eu tenho que estudar. E aí ele deixa de realmente, às vezes, um almoço com um grupo de amigos, um almoço na casa de dos parentes, dos pais, de passar uma tarde curtindo com amigos um pagode, um som. Esses momentos, a gente chama de afiar machado. Sim. Você se recarrega. Só que você não pode ir para um momento desse sentindo remorso de estar gastando o seu tempo com algo que não é produtivo para a tua empresa, que não está te fazendo aprender nada para a sua profissão. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu sou suspeito que minha filha recarrega minhas energias, né? Então eu tenho meu tesouro lá e amasso. Ao mesmo tempo que suga, né? Nossa, ali gasta energia ali, viu? Ali é quase um hit ali pra cuidar dela. Vou te dar um exemplo bacana agora, hein? Eu tô nesse processo de inauguração da clínica. Em outubro eu vou passar 11 dias nos Estados Unidos, eu vou participar de um evento médico muito legal lá, do qual eu fui convidado para dar 2 palestras, eu vou estar lá aprendendo e vou poder passar meu conhecimento. Então são 11 dias, 12 dias em outubro fora de Vitória. Depois eu tenho uma imersão no final de semana que é véspera da inauguração da nossa clínica, do Instituto Longevitar, tem uma imersão lá na Mental League Society, que é o Family Circle. Eu vou também. Aí surgiu a oportunidade de eu ir para a final da Libertadores ver o meu Mengão. O Mengão vai passar. Vai passar. O Mengão vai ganhar, a gente vai chegar na final. Eu acho que São Paulo Nós vamos atropelar quem tiver na frente. E eu falei pro meu filho, vamos. O meu filho tá eufórico, ele tá doido que eu falei, já paguei, nós vamos. É reembolsável caso o Flamengo dê zebra, né? Mas é reembolsável. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? No meio de tantas tarefas, de inauguração de clínica, de tanta coisa que eu tô fazendo, eu vou tirar mais 4 dias para ir para Lima do Peru. Mas você sabe como que eu vou voltar de lá? Cansado fisicamente, em 12 horas eu descanso, mas com a mente renovada, porque eu vou fazer uma viagem que o meu filho nunca vai se esquecer. É isso aí. Eu vou morrer e o meu filho vai lembrar que aos 13 anos ele foi com o pai dele em Lima do Peru, ver a final da Libertadores, se Deus quiser, contra o Palmeiras, 4-0 Flamengo. E é muito louco porque as experiências é que ficam na mente dos filhos, né? Experiências. Minha filha, assim, ela é um chiclete comigo, né? A bichinha é diferenciada. E aí, pois, aonde eu vou, todo mundo assim, rapaz, que diferente a minha filha. Porque ela é feliz. Nossa, ela é feliz demais. Eu fui buscar ela na escola ontem. Tinha que ver ela rindo, só correndo igual... Porque, cara, criança feliz, a gente vê quando é bem cuidada, quando é bem amada.
e quando tem experiência. Igual aí eu levei ela pra ir lá no Projeto Tamar. Aí, Ah, Casa do legal. Papo Já levei ali. meus filhos várias vezes no Projeto Tamar. Nossa, ela até hoje fala, tartaruga, papai, tartaruga. Agora os meus filhos não têm mais idade para querer ir no Projeto Tamar, não. Agora já Mas tá. eles foram muito no Projeto. Eu morava em frente ao Projeto Tamar. É, Morava em frente ao Projeto Tamar. ele é muito bacana, cara. E até hoje ela fala, tartaruga, tartaruga. Eu falei, não, a gente, o pai vai te levar lá de novo, filha. Eu costumo falar, Igor, que o melhor pai não é aquele que está o tempo todo com o filho, que tem o tempo todo para dar pro filho, não é o melhor pai não é aquele que aceita tudo, que dá tudo que o filho quer, tudo que o filho acha que precisa. É, cara, a gente tem que trabalhar, até porque parte do nosso legado vem do nosso trabalho, do nosso legado dos nossos filhos. Total. Mas os momentos têm que ser bem aproveitados. Você tem que ter momentos com seu filho. Eu, graças a Deus, eu tive uma infância maravilhosa. Minha mãe era muito brava, meu pai era mais tranquilo, mas ambos me proporcionaram momentos maravilhosos. Que legal. Nosso E, tempo cara, a gente vai falando né? aqui, voando, né? Voou, né? Tô olhando Tomou um ali. susto ali agora. Caraca. A produção já falou assim, ó, já foi. Vai pagar? Vamos ver, mas, cara, é sempre muito bom a gente trocar ideia, né? Realmente, a gente tem esse momento que a gente sempre revigora, batendo um papo. E se deixar, a gente vai embora, né, doutor? Ah, sim. Se eu ainda tomasse cerveja, eu ia falar, vamos marcar de tomar cerveja num bar. Aí. Mas hoje eu não tenho tomado mais cerveja. Gente, eu não sou contra a pessoa socializar, tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, não. É que, pra mim, perdeu a graça. Também. O vinho eu gosto. O vinho eu ainda tomo. tomo. Não, ainda tomo uma cervejinha. Hoje mesmo eu vou encontrar com um primo meu, ele vai tomar uma cerveja, talvez eu tome 1 ou 2 taças com ele, mas eu não vejo graça de tomar mais do que uma. Cerveja eu já não... Agora o vizinho de vez em quando eu tomo. Mas eu tô num tal de tomar aqui kombucha lá, rapaz. Não sei o que é isso, não. É um tipo um chá, tipo um... sei, kombucha. Kombucha, rapaz, que trem bom, cara. Dizem que ajuda a emagrecer, né? Não sei. Tem que pesquisar esse negócio aí. Eu só sei que, assim, melhor que refrigerante né? Com certeza. Pelo menos isso. Mas, doutor, obrigado pela participação, cara. Sempre é incrível, tá? Participar. Já agradeço. Agradeço pelo Deita, né, cara? Porque... Mas quero agradecer muito a participação de você. Realmente, todas as vezes que vem, é muita alegria que a gente traz quando você vem. E deixe suas considerações para a galera de casa aí. Minhas considerações para as pessoas de casa. Vivam a vida com um propósito. Um homem e uma mulher que não tem um propósito não anda para frente em sentido nenhum. Reavalie seus valores, porque a gente pode mudar os nossos valores. A gente pode perceber que meus valores não estão tão legais. E se aproximem mais de Deus. A gente tem que ter ambição, que é muito diferente de ganância. Sim. Nós temos que crescer aqui, mas muito mais importante é a gente crescer espiritualmente e se preparar para aquilo que há de vir. Então, encontrem um propósito na vida de vocês. Quando eu encontrei os meus propósitos, eu decolei. Bacana. Galera, o que eu tenho a dizer com vocês é realmente desfrutem da vida, administre seu tempo, cuide da sua saúde, porque é um lema até do nosso podcast, né? Sempre a saúde em primeiro lugar. Mas agora eu vou dar uma acrescentada um pouco, né? Cuide também da sua saúde espiritual, porque é um dos pilares, né, super importantes e fundamentais da saúde como um todo, tanto saúde física como mental, como qualquer outra. É um pilar muito fundamental. E tudo que a gente faz com propósito, tudo que a gente faz realmente com amor, empenhando, entendendo que nada é sobre a gente, que não é sobre egoísmo,
é a gente servir mais as pessoas, né? Porque dinheiro é consequência. Ele vem baseado em quantidade de pessoas que a gente serve. Então, quanto mais pessoas você servir, mais você vai ser recompensado. Então, sempre busque realmente a Deus, busque a tua religião, mas acredite muito que o único responsável pela sua saúde, pelo seu futuro, por qualquer coisa que aconteça, seja bom ou seja ruim, é você mesmo. Opa, tem um livro, hein? Opa, mais um O livro. Poder da O Autorresponsabilidade. Poder da Autorresponsabilidade. Então, galera, sempre seja autorresponsável e lembre-se sempre, saúde em primeiro lugar. Valeu. Um abraço.